Eu pensei muito antes de vir gravar esse vídeo, mas eu senti que eu devia vir aqui conversar com vocês e compartilhar com vocês. Mas nesses últimos dias eu passei por uma perda muito profunda. Eu perdi o meu bebê e ninguém e nada prepara você para esse tipo de dor, sabe? Ninguém... Na verdade, só quem sente, só quem já passou por isso, sente, sabe como você está se sentindo diante de uma perda gestacional. E do meu primeiro bebê. Eu ouvi, né, algumas pessoas falando, eu contei só para algumas pessoas que eu tava grávida, né, porque quando a gente descobre a gravidez a gente fica muito feliz e tal. Eu falei, nas redes sociais eu vou postar quando o bebê tiver, tipo, passado, né, aquela fase perigosa que todo mundo diz, enfim. Mas eu postei na semana, acho que passada, no Instagram, que eu perdi o meu bebê. E tem muita gente que comentou assim, teve muita gente que me mandou mensagens muito bonitas, sabe? Pra me confortar, me consolar, dizendo que tava orando por mim, pelo meu marido também. Mas teve também alguns comentários assim, vocês estão novos e já vocês tentam de novo, mas... Gente, não tem como. Por mais que eu, né, tenha outros filhos, em nome de Jesus, vai dar tudo certo das próximas vezes, que eu pretendo ter uns 2 filhos, mas ninguém engravida, né? Ninguém acha que vai engravidar e vai perder a criança. Então é muito difícil você ouvir certas coisas, sabe? Ainda mais de gente que já tem filhos, como se fosse um bebê, que o meu próximo bebê, né, fosse substituir esse que eu perdi, sabe? Isso é muito triste vindo de pessoas que você gosta, pessoas que você contou, né, que tava grávida e tal. E aí tem gente que fala assim, eu entendo o que você tá sentindo, eu entendo essa dor que você tá sentindo, mas não sabe, não tá sentindo a mesma coisa, porque você nunca perdeu um bebê. É isso que dá vontade de falar, sabe? E glória a Deus por isso, porque é uma dor que ninguém quer passar. É uma coisa assim que você sente, é uma dor que você sente no seu coração, no seu peito, que parece que vai te sufocar. Eu tenho visto muitos relatos mesmo de meninas que falaram que também perderam seus bebês e tal. E, gente, não é fácil. Eu passei por dias muito difíceis, porque eu ainda estou sem trabalhar, porque eu ainda estou num processo de expulsão. Eu moro em Portugal, então eu não sei como é que funciona no Brasil, se é assim também, quando a pessoa tem um aborto. No meu caso foi um aborto retido, então eu tive que tomar remédio no hospital e tomar também 4 remédios em casa, né, pra, enfim, completar o processo de expulsão. Mas foi muito difícil, não só de saber, né, que eu tava, quando eu tava, enfim, sangrando e tal, eu tava tirando o bebê, né, e por muitos dias eu fiquei assim, meu Deus do céu, eu nunca pensei que ia passar por isso, sabe? Ninguém prepara você pra esse momento, mas que as pessoas falam assim, não, você vai conseguir, quando você descobre que a sua gestação não tá evoluindo, você vai conseguir, você vai ser forte, você vai passar por isso. E não, gente, às vezes a gente não é forte e a gente não precisa ser forte. Cada um vive o seu luto no tempo que tem que viver e não é um padrão de dias, de meses que a pessoa pode parar de sentir o que está sentindo. Até porque perder um filho, ninguém quer perder um filho, né? Então eu passei muitos dias assim, meu marido só trabalhando e eu parei de trabalhar. Eu trabalho eu sou nail design aqui em Portugal, então eu alugo uma mesa e aí eu fiquei semanas sem trabalhar. Essa já vai fazer a 3ª semana que eu tô sem trabalhar, mas a primeira semana que eu fiquei sem trabalhar foi porque eu tava com descolamento no útero, e aí o médico falou que a gravidez não estava evoluindo, mas que a gente repetisse o exame na próxima semana para que confirmasse se estava evoluindo, se não estava mesmo, se ainda estava muito recente do que ele achava que estava, enfim.
Aí quando realmente foi constatado que a gravidez não estava evoluindo, que não havia batimentos e tal, eu tive que iniciar o processo que eu falei pra vocês. Mas foi muito difícil, gente. Eu cheguei em casa, eu saí do hospital, eu já tava chorando e tal, mas eu saí do hospital, chorei muito no hospital, chorei muito na saída do hospital, chorei muito em casa. Meu marido se fez muito forte mesmo, pra me amparar nesse momento muito difícil. E eu louvo a Deus e honro a vida do meu marido por isso, porque ele... Eu não tenho nem palavras, gente, pra dizer pra vocês o que aconteceu durante esse tempo, porque aqui em Portugal, né, só é eu e ele. Eu tenho uma prima que mora aqui, mas ela mora em outra cidade, ela veio já me visitar 2 vezes. Mas no dia a dia, né, nos dias em que eu tava sentindo muita dor por conta do remédio, por conta da expulsão, porque a médica falou que eu teria hemorragia por 2 semanas e contrações também. Só que é muito triste, gente, você saber que você tá tendo uma contração, que seria uma contração pra parir, mas não é pra parir, é pra expulsar o seu feto, né, como as pessoas falam, o seu bebê, porque era o meu bebê e o bebê do meu marido. Eu ficava assim, sem querer conversar com ninguém. Tinha até amigas aqui que me mandavam mensagem, que queria vir ver se podia fazer alguma coisa por mim, vir aqui em casa, me ajudar até com coisa de casa, sei lá. Mas, gente, eu não queria ver ninguém, eu só queria ficar em silêncio. Eu só queria ficar em silêncio. Eu só queria ficar quieta, eu só queria, sabe? Meu marido deixou de trabalhar 2 dias pra ficar comigo, e aí eu fiquei sem renda. Ele ficou sem renda por esses dias, mas pra compensar os dias em que eu não tô trabalhando, essas semanas que eu não tô trabalhando, ele tá correndo muito, gente. Nossa, meu Deus. Ele tá trabalhando muito, e ele tá fazendo um curso também à noite, e depois do curso ele também vai trabalhar de noite. Nossa, enfim. Tá muito difícil. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe por que aconteceu isso, né? Eu me questionei muito a Deus, eu até pedi perdão a Deus por isso, mas eu acho que, tipo, humanamente falando, é muito difícil. Porque eu já vou fazer 8 anos de casada, e eu sempre sonhei em ser mãe, sempre. Meu marido também sempre sonhou em ser pai, a gente sempre falava muito sobre isso. E aí agora que a gente tinha conseguido engravidar, de repente a gente perdeu o nosso bebê, então é muito difícil. E às vezes eu orava, e eu ficava assim, por que isso aconteceu comigo, sabe? Por que isso aconteceu? Por que foi desse jeito? Por que eu perdi o meu bebê? Eu também fiquei me perguntando assim, se Deus, ele ouve a oração da mãe, por que ele não ouviu a minha? Por que ele não ouviu minha oração? Por que ele não ouviu meu pedido, sabe? Mas eu até comentei isso com uma prima minha, a que mora aqui. E aí ela pegou e falou, Deus te ouviu, porque eu pedia muito que o meu bebê tivesse muita saúde. Pedia a Deus, meu marido, a gente orava muito, pedindo a Deus para que o nosso bebê tivesse muita saúde. E o médico disse que foi algum erro na divisão cromossômica, enfim. Então a gente pesquisou, e se o bebê tivesse, a gravidez tivesse evoluído, o bebê podia nascer com algum problema, ou enfim, físico, ou você acha que cerebral, e de coração, enfim, várias coisas. Mas, gente, ninguém que engravida vai falar assim, é tudo dá medo quando você descobre que você tá grávida. Mas ninguém fala assim, eu tô grávida, mas eu vou perder o bebê. Então eu me questionei muito a Deus, eu orava a Deus. Teve dias que eu quis ficar em silêncio, sabe? E que eu nem orar queria. Porque eu ficava assim, Deus não tá me ouvindo. Porque se ele tivesse me ouvindo, isso não tinha acontecido. Mas eu orei a Deus mesmo, para que a vontade dele fosse feita. Quando a gente descobriu que a gravidez podia não estar evoluindo, eu orei muito para que a vontade dele fosse feita. Eu só não esperava que fosse para perder o meu bebê. Mas louvado seja Deus por tudo. Deus sabe o que é melhor para mim, pro meu marido. A gente orou muito pedindo para que nosso bebê viesse com muita saúde. Então, eu não sei, não é certeza, né? Tanto que os médicos falaram que, enfim, que é muito recorrente quando você tá no início da sua gravidez, você perdeu o bebê por conta dessa questão. E quando evolui, ou às vezes o bebê não vive muito tempo, ou enfim, ou essas coisas que eu expliquei pra vocês. Mas é muito difícil, né?
A gente ora a Deus, a gente sonha, a gente confia em Deus. Mas quando essas coisas acontecem, parece que o chão some, né? Parece que você fica... Quem já passou por isso, por uma perda gestacional, sabe o que eu tô falando. Você parece que o chão... Você não tem chão, você não consegue... Você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém, você não quer fazer nada, sabe? Você só quer ficar ali chorando, 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 chorando. E é um processo muito difícil, gente, muito difícil. Porque quando a gente descobre que tá grávida, a gente já sente medo, né? Mas eu, como eu falei pra vocês, eu nem passava pela minha cabeça a questão de perder o meu bebê e tal, mas eu tinha medo de outras coisas, sabe? Sei lá, enfim. Eu tinha medo de outras coisas, tanto que eu ficava assim, quando me perguntavam assim, você acha que é menino ou você acha que é menina? Eu até tinha medo de falar que, eu acho que é menino, porque... Enfim, eu tava sentindo que era menino, mas às vezes, ao mesmo tempo eu ficava assim, não queria falar, né? Porque eu ficava assim, mas se eu tiver grávida e for uma menina, essa menina vai crescer com um sentimento de rejeição, sabe? Então, eu evitava falar, mas, gente, é muito difícil. É muito difícil. E só Deus mesmo pra nos consolar, só o Espírito Santo pra nos consolar, porque não é fácil. Não é fácil mesmo. E realmente é um processo que você tem que estar ali com Deus, que senão você parece que vai ficar maluco. É uma dor tão forte, é uma dor que sufoca tanto você, o seu peito, sabe? Pelo menos foi esse caso que aconteceu comigo. Eu sentia tanta dor, assim, eu chorava, mas sabe quando você chora, você vai... E você não consegue botar pra fora o choro, eu só ficava assim, e aí orando muito a Deus, muito mesmo, pra que Ele me consolasse. Porque só Ele podia fazer, gente, meu marido, tadinho. Como eu falei pra vocês, né, ele ficou comigo aqui, ele foi muito forte, gente, eu falo em todos os sentidos, porque eu com repouso absoluto, não podia fazer nada. Então ele foi muito forte, fez tudo aqui, continua fazendo, tá trabalhando, me ampara também emocionalmente, sabe? Então, meu marido, glória a Deus pela vida dele. E mesmo quando eu não sentia vontade de orar a Deus, sabe? Que eu só queria ficar ali quieta, chorando, enfim, sofrendo, mesmo assim, eu não conseguia não orar. Minha cabeça, às vezes podia não falar com a boca, mas a minha cabeça estava ali, meu Deus, eu falando com Deus, sabe? Até questionando também. Mas eu não perdi minha fé em Jesus, muito pelo contrário. Eu orei muito, continuo orando muito o tempo todo. Mesmo sem entender, gente, porque a gente não vai entender os planos do Senhor, né? E Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Ele realmente sabe o que é melhor para as nossas vidas. Às vezes a fé realmente é só você permanecer, sabe? Permanecer ali confiando no Senhor, que Ele tudo pode fazer nas nossas vidas, que se Ele não fez é porque não era para ser, porque não era o momento, ou porque meu bebê poderia nascer com alguma coisa, e Ele poupou a mim e meu marido, e eu louvo a Deus por isso. Mas quando a gente recebe a notícia, né, que a gente perdeu o bebê, é muito difícil, porque quando você sai do hospital, você sente como se você tivesse deixado o seu bebê para trás, sabe? Então foi muito difícil, muito mesmo. Eu quero começar a voltar à minha rotina, quero tentar sair um pouquinho, né, disso, de só pensar nisso o tempo todo, porque eu tô em casa, né, como eu falei pra vocês, desde que aconteceu. Então, eu não tô me arrumando, eu não tô com vontade de, sabe, de fazer nada. Às vezes até os vídeos que eu gostava de assistir, filmes e tal, eu não tava assistindo, eu tava só, gente, existindo. É exatamente isso, só tava existindo. Mas eu quero voltar aos poucos à minha rotina, eu quero voltar aos poucos a organizar, né, os meus sentimentos, a cuidar de mim, porque isso sempre me fez muito bem. Eu quero voltar a cuidar da minha casa, né, que meu marido, bicho, ele limpava a casa, né, sempre limpou a casa direitinho e tudo, mas a gente às vezes gosta das coisas do nosso jeitinho, sabe? Então, eu quero voltar a cuidar da minha casa, cuidar de mim por fora também, porque eu preciso, né, me cuidar, preciso tentar me reerguer aos poucos e cuidar também emocionalmente, sabe? Eu tenho orado bastante, eu tenho feito devocional, inclusive não fiz hoje, mas vou fazer. E é isso, gente. É se apegar no Senhor mesmo, se cuidar. Não pensar que da próxima vez que for engravidar vai acontecer isso. Deus tem o controle de todas as coisas, por mais que a gente não acredite, né,
que, nossa, como é que Deus fez isso comigo? Como é que a gente pensa, como é que meu pai fez isso comigo? Mas, gente, se você ora a Deus, se você tem fé em Deus, que tudo que Ele faz na sua vida é para o seu bem, então a gente tem que aceitar também o não dele, sabe? Eu falo isso pra mim também, eu não falo só pra vocês que estão ouvindo, eu falo pra mim, pra que eu possa também entender isso. Porque eu orava muito meu marido, como eu falei pra vocês, pra que o nosso bebê tivesse muita saúde, que não viesse com nenhum defeito, viesse perfeito, 100% saudável, enfim. A gente orava e falava a Deus que não tenha nenhuma má formação, não tenha nenhum erro de células. Minha prima me ensinou a orar assim, cromossômico, enfim, várias coisas assim, que tenha todos os órgãos, todos os membros, enfim. Mas Deus fez o que foi melhor pra gente, né? Porque, como eu falei pra vocês, eu e meu marido, a gente não sabia como é que o nosso bebê podia nascer, mas Deus fez o melhor e eu creio nisso, sabe? Eu creio muito nisso, que Deus, Ele é um pai zeloso, Ele é um pai que cuida, Ele é um pai que ouve o seu filho ora quando ora, então Ele é muito misericordioso. E mesmo diante da dor, eu escolho confiar no Senhor, porque eu sei que os planos dele são maiores e melhores do que os nossos. E assim, gente, eu quero voltar à minha rotina, como eu falei pra vocês, de me cuidar, voltar a trabalhar também. Nossa, quero voltar à minha rotina, mas isso não significa que eu vou esquecer, né, o que aconteceu. O meu bebê sempre vai existir no meu coração, no meu marido também, sempre vai existir na nossa família, porque esse bebezinho foi muito amado, muito amada. A gente não sabe, a gente ia descobrir logo o sexo do bebê, mas foi muito amado, muito amada, desde o primeiro dia que a gente descobriu. E eu quero tentar, né, continuar vivendo minha vida, eu quero ser melhor, quero me cuidar ainda mais, quero cuidar do meu corpo, da minha mente, cuidar da minha aparência também, porque como eu falei pra vocês, olha, gente, quando eu tava grávida, eu tava tão bonitinha a pele, tão linda, agora eu tô cheia de espinha, cheia de espinha. Enfim. Ai, gente, eu tava com muito hormônio, então essa queda hormonal complicado. Mas é isso, gente. Algo mudou dentro de mim, sabe? E eu quero que essa minha nova fase reflita isso. Questão de fé, de amadurecimento, sabe? Minha cabeça mudou muito. Coisas que eu ficava assim... Coisas que antes eu era cri-cri, gente. Não falo com meu marido, mas enfim, cri-cri com qualquer coisa, assim, que eu não gostasse e tal. Eu queria controlar as coisas, sabe? E eu não tenho controle de nada. Eu vi isso, né? Passei por essa experiência bem difícil, que eu não tenho controle de nada e que as coisas têm que ser como elas são, né? Eu não posso controlar, mesmo que eu fosse milionária, mesmo que eu tivesse todo o dinheiro do mundo, nada ia mudar, nada ia mudar. Então, que a gente possa, né? Olhar pra frente, olhar para as coisas da vida e a gente possa tentar seguir uma vida mais leve, porque se a gente não tem controle de nada, então a gente não tem por que querer controlar as coisas, sabe? Então, se você tá passando por isso, eu entendo a sua dor, eu sei que é muito difícil, mas eu quero te dizer que você não está sozinha, você não está sozinha, você não precisa se sentir sozinha. Você, se quiser conversar comigo, compartilhar da sua dor comigo, eu oro por você, você ora por mim. E é assim que a gente vai indo, um ajudando o outro, fortalecendo o outro na fé. E sabendo que Deus faz sempre o que é melhor para as nossas vidas, mesmo que a gente não entenda. Por mais que doa, porque dói muito, a gente tem que acreditar e confiar no Senhor, porque realmente, gente, sem Ele a gente nada pode fazer. Absolutamente nada, nada mesmo. Então, que a gente se apegue ao Senhor, sabe? Não só nos momentos bons das nossas vidas, mas nos momentos ruins também. Porque às vezes a gente quer se revoltar contra Deus, mas Ele sabe o que é melhor pra gente, né? E Deus nos poupa de muito sofrimento. Às vezes esse a gente tá sofrendo agora, mas só Deus sabe o que poderia ser quando o bebê tivesse crescido, enfim, né? Às vezes Deus livre, já vi tantos relatos horríveis de, enfim, coisas que aconteceu no parto. Então, eu louvo a Deus que foi agora e que não foi mais pra frente, pra que eu não sofresse ainda mais. Porque, gente, se eu soubesse
o sexo do bebê, se eu já tivesse comprado as coisinhas que meu marido já tinha olhado na rua, as coisas para comprar, né, para bordar. Então, ia ser muito mais doloroso. Então, é isso. Viva o seu luto no seu tempo, mas não deixe de viver, sabe? Não desista de viver, na verdade. Viva, esse bebezinho sempre vai estar dentro de você e você vai ter outros bebês, assim como eu acredito que eu também vou ter. E a gente nunca vai esquecer. A gente nunca vai esquecer o nosso primeiro amor. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô me sentindo até mais leve em vir aqui conversar com vocês, desabafar com vocês. E eu espero que vocês me acompanhem aqui, porque eu também estarei postando mais vídeos, né? Eu já tinha esse canal com meu marido, mas aí eu decidi fazer só comigo mesmo. Eu vou ficar postando, enfim, minha vida aqui em Portugal. Essa nova fase que eu estou vivendo na minha vida, né? De redescobrir e também de mudanças, não só, como eu falei pra vocês, mentalmente, espiritualmente, de questão de crescimento também, né, espiritual, de fazer o devocional mesmo todos os dias, de ter uma relação com Deus mesmo, de pai e filho, sabe? Eu quero cuidar também muito do meu corpo, da minha mente e da minha aparência. Até também para uma forma de eu me distrair, né? Uma forma de eu lembrar também que eu sou importante e que eu não posso desistir de viver, né? Muitas águas vão rolar ainda, se Deus quiser, em breve eu vou ter o meu bebezinho, o meu milagrinho, e eu creio também que você vai ter o seu milagrinho. Então é isso, amores. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!